Agora sim, bora começar a te explicar por que ainda é possível contratar jogadores mesmo com o fim da janela de inscrições. Há uma permissão para atletas que estão desempregados ainda poderem ser registrados, mas com uma observação importante. Quero citar o caso do Marcos Leonardo, que discute com o Al Hilal a quebra do seu contrato. Digamos que nos próximos dias o Marcos Leonardo rescinda com o Al Hilal. Ele não pode ser contratado pelo Flamengo, pelo São Paulo, pelo Galo ou por qualquer outro clube. Isso porque no último dia da janela de inscrições ele seguia empregado. São permitidas as contratações apenas de atletas que já estavam desempregados antes do fim da nossa janela de transferências, e essa data é justamente a terça-feira que acaba de se encerrar. Feito esse registro, bora começar a trazer nomes e jogadores importantes livres no mercado. Quero começar falando sobre goleiros. Você lembra, obviamente, do Marcelo Groi, né? Jogador que fez história com a camisa do Grêmio. Hoje, com 38 anos de idade, ele havia trocado o Grêmio pelo futebol saudita em 2019. Passou por lá pelo Al Ittihad e estava jogando no Al Kholoud. Inclusive, na semana passada, chegou a ser cogitado como possível reforço do Grêmio. O negócio não avançou e o Marcelo Groi segue disponível no mercado. Queria citar um outro goleiro, também brasileiro e mais jovem, Jean, com passagens por Bahia, São Paulo e Atlético Goianiense. Fez boa passagem pelo Cerro Porteño, mas acabou perdendo espaço com a volta do Gatito. O contrato dele foi rescindido em maio, lá no Paraguai, e o Jean está em busca de oportunidades no Brasil ou no exterior. Bora falar sobre lateral direito. Confesso que essa posição é a mais carente da lista que eu vou passar a partir de agora. Hugo Malo, lateral direito espanhol, 34 anos de idade, já esteve no Brasil vestindo a camisa do Internacional. Também passou pelo Celta da Espanha e estava jogando no Aris da Grécia. Não teve seu contrato renovado por lá e, por estar livre no mercado, pode ser registrado por times brasileiros que buscam lateral direito. Na zaga temos boas opções, começando por Zouma. Zagueiro francês, 30 anos de idade, disputou a última temporada pelo Al Orobá, da Arábia Saudita. Antes, já havia defendido o Chelsea, o West Ham e o Everton, 3 times importantes do futebol inglês. Coleciona passagens por seleções, pela seleção do seu país, seria titular para mim em vários dos clubes do futebol brasileiro da Série A. Quero chamar atenção também para Luizão, atleta de só 23 anos de idade, zagueiro, revelado no São Paulo. Ele formava a dupla de zaga na base do São Paulo com Beraldo. Acabou saindo do tricolor, brigado, foi jogar no West Ham, não teve tantas oportunidades por lá. Coisa de 10 dias atrás, o West Ham e o Luizão assinaram a rescisão do contrato de forma amigável. O Luizão está à disposição e livre no mercado. Antes dessa rescisão, ele chegou a ser sondado por Corinthians, Palmeiras e Santos. Na oportunidade, o West Ham preferiu não negociá-lo por empréstimo. Era a condição pedida pelos times brasileiros. Para completar, mais 2 zagueiros, esses mais veteranos, Bruno Vini, 34 anos de idade, formado no São Paulo, passagem por vários clubes do Brasil e do exterior. Ele conseguiu recentemente a quebra do seu contrato na Justiça com o Vitória. 4 partidas na temporada passada, chegou a defender a camisa da seleção brasileira e está desempregado desde o começo do ano. Já Eric Boteguinha é pouco conhecido no Brasil, até porque fez praticamente toda a sua carreira no futebol holandês. Hoje com 38 anos de idade, passagens pelo Modena da Itália, antes jogou pelo Zwolle, pelo NAC, pelo Groningen e pelo Feyenoord, o momento áureo, o seu principal momento da carreira. Bora falar sobre lateral esquerdo. Tem jogador até que já passou pelo Real Madrid. Eu me refiro a Reguilón, atleta espanhol de 28 anos de idade, com passagem pela seleção espanhola. Esteve no Tottenham, também jogou por Brentford, United, Atlético de Madrid, Sevilha, além do Real Madrid, de quem já falei. Seria excelente alternativa para clubes brasileiros, titular absoluto em praticamente todos. Você vai lembrar do Ismaili, lateral brasileiro que fez o melhor momento da sua carreira jogando com a camisa do Shakhtar Donetsk, né? Pois bem, ele quase foi para o São Paulo há um ano. Acontece que ele preferiu se mudar para o Lille da França, até que conseguiu jogar bastante por lá, 24 partidas, 1 gol e 2 assistências. O Ismaili, hoje com 35 anos de idade, não renovou o contrato na França e está livre à espera de propostas. Para completar, outro jogador que foi especulado no São Paulo, Mário Rui, lateral esquerdo, português de 34 anos de idade, passou por Napoli, Roma, Empoli, Parma, entre outros. O fato de estar livre também lhe permite assinar com qualquer clube brasileiro. Vamos juntos com as primeiras do dia
nesta terça-feira que vai ser agitada. Estava falando há pouco sobre a questão dos jogadores que não foram anunciados. 4 contratados. Luiz Sinisterra já no bid, já fez a estreia e tudo mais, trabalhando inclusive neste período de folga para ficar cada vez melhor na parte física e ficar à disposição para mais minutos com o técnico Leonardo Jardim. E os outros 3 para serem anunciados. Kenny Arroio, que chegou ontem, Cruzeiro finalizando toda a papelada para quem sabe anunciar ainda nesta terça-feira. Contrato de 4 anos e meio é a informação que a gente tem, finalizando aí os testes físicos, a avaliação para ser anunciado, expectativa de que dê tudo certo para que o nome apareça no bid até o final desta terça-feira. Mesmo se não aparecer, o processo já está dentro do que estabelece a regra para que, se não sair o nome no bid nesta terça, possa sair outro dia e ele ganhar condição de jogo normalmente. Ele não pode jogar a partida de volta da Copa do Brasil, já falamos sobre isso. Então, o Kenny Arroio terá muito tempo até o dia 15 de setembro, quando o Cruzeiro enfrenta o Bahia em Salvador. Os outros 2 jogadores, as oportunidades de mercado, Rian Guilherme, volante, Cauã Moraes, lateral direito, já até rescindiram os contratos com o Atlético Paranaense e com Fortaleza. O Rian Guilherme com Fortaleza vem em definitivo. O Cauã Moraes com o Atlético Paranaense vem em definitivo, porque o Cruzeiro pagou a multa e depositou a grana na conta do Atlético Paranaense. Jogadores aí que também serão anunciados. Vamos ver se ao longo ainda desta terça-feira ou ao longo da semana, né? Isso é fato. O Rian Guilherme assinando por 5 temporadas, o Cauã Moraes também assinando por 5 temporadas. São as 4 movimentações do Cruzeiro, então, nesta janela de meio do ano. A terça-feira ainda é de folga, a retomada dos trabalhos amanhã à tarde na Toca da Raposa 2. E hoje tem a abertura da venda de ingressos para o sócio da categoria Time do Povo, hein? O Cruzeiro informou ontem mais de 43 mil ingressos vendidos para o jogo do dia 11 de setembro. Uma venda muito positiva, muito alta. Claro que alguns torcedores reclamando porque o Cruzeiro já liberou a compra do ingresso avulso de forma imediata, então muitos sócios acabaram comprando já ali o ingresso, mesmo que com o preço cheio, nesta primeira leva, e aí vamos aguardar o que vai sobrar aí para a categoria Time do Povo. Se temos 43 mil confirmados, tem aí uma carga de 18, 19 mil ingressos ainda à disposição. Lembrando que é Mineirão com torcida única e o torcedor do Cruzeiro vai comparecer em grande número para ajudar o Cruzeiro a chegar à semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro bateu ontem a marca de 95 mil sócios, o sócio crescendo cada vez mais para chegar naquela meta de 100 mil sócios torcedores. Tá falado, pessoal? CJ, bom dia. Bom dia, CJ. Bom dia. Bom dia para os amigos ligados aí na 98. Lautaro vai deixar saudades, ô Samuca? Até começou dando indício de que seria um jogador importante, né? Depois acabou jogando aí machucado, não conseguiu se firmar, né? Esse ano o Leonardo Jardim deu até muita chance para o Lautaro, mas não aconteceu e acho que ficou bom para todo mundo, viu? O Lautaro ser emprestado, às vezes consegue jogar lá no Santos, quem sabe façam uns golzinhos lá e possa aí o Cruzeiro recuperar o que foi investido. Acho que aqui no Cruzeiro dificilmente ele vai voltar a ter espaço, né, CJ? É verdade, concordo. Você acha que ter o Alexandre Matos lá facilita ou facilitou essa negociação? Não é nada a ver. Creio que sim, né? Tem uma ótima relação com o staff do jogador, foi quem trouxe para cá, não estava aparecendo muita coisa, né? Tinha aparecido o Ceará, mas a condição que o Cruzeiro negocia com o Santos, mesmo sendo um empréstimo, é o Santos assumindo todos os custos do jogador, né? Que não é um custo tão baixo assim, vai pagar 500 mil reais e além disso tem a opção aí de 3 milhões de euros, né? Para ficar com o jogador. O que mudou é que seria até o final do ano que vem e depois negociaram até a metade do ano que vem, mas
Acho que ajudou, CJ. É. E o que eu sei também é que o presidente do Santos entrou em contato com o Pedro Lourenço, né? Eles falaram aí diretamente para que o negócio acontecesse. O Cruzeiro tinha a ideia de só vender no início, mas depois acabou aceitando aí um empréstimo. E essa relação com o Furacão, que já virou um furacão desde ali o Vitor Roque, aí agora vem a contratação de um lateral, Petralha fala, depois o Atlético Paranaense veta o retorno do Tevez. Me explica, dá um resumão aí, tipo Léo Dias aí, vai. Ué, que isso, Léo. Só nas fofocas, só nas fofocas. Oh, meu Deus. Mas a CJ, as partes tinham. O Atlético Paranaense estava na dele, né? Veio cá, pegou o Vitor Roque, ficou bonito na fita, né? Na história. Só que tem uma ação lá rolando na CNRD, né? Que o Cruzeiro cobra quase 60 milhões de reais. Uma hora isso aí vai sair, hein? E o Atlético Paranaense vai ter que pagar alguma coisa. Pelo menos é o que todo mundo no Cruzeiro espera. Mas depois disso fizeram algumas negociações, né? O Cruzeiro comprou o Christian, aí teve Gamarra com Tevez e o Atlético Paranaense achando que estava tudo beleza, né? Só que apareceu essa oportunidade aí do Cauã Moraes, o Cruzeiro foi procurado, jogador já no profissional lá e com um salário bem baixo, e o Cruzeiro deu o troco, né? E a história é, o Cruzeiro quis dar o troco realmente pelo que aconteceu. O Atlético Paranaense tirou o Vitor Roque, o Cruzeiro foi lá e tirou o Cauã Moraes. E, além disso, o Cruzeiro tinha pedido o Tevez de volta porque surgiram algumas possibilidades, né? Ele não seria emprestado, ele não seria aproveitado, não estava jogando lá no Atlético Paranaense e o clube tinha algumas situações aí para um novo empréstimo ou até mesmo uma venda. E o Cruzeiro solicitou o retorno, o Atlético Paranaense acho que não vai comprar, tem uma opção de compra de 3,5 milhões de euros. Ele nem vem jogando lá, né? E aí penso que, pela situação e por birra, vai manter o atleta lá, mas não vai jogar, né? Não tá jogando já em setembro. O Atlético Paranaense tá mais para lá do que para cá na Série B. Acho que foi sim uma resposta aí pelo que aconteceu, né? Boa, Mas garoto. o futebol é isso, né, CJ? Às vezes você acha que só você é o esperto, no outro dia você toma uma, né? Gostou da janela do Cruzeiro, Cabidão? Que no final o Cruzeiro ficou parecendo aquele queniano, que tá tipo, tô aqui, tô correndo, aí os caras falando assim, pô, vai correr não? Vai correr não? Poltergar, São Silvestre, Pois 98, 99, por aí. Os Enzos não sabem nem quem é Poltergar, hein, CJ? Joga no Google, no queniano Google, mas olha só, no final deu um sprint, no final deu aquele gazinho e trouxe aí, anunciou no último dia de janela, anunciando, claro que foi um pouco antes, mas o anúncio oficial acontecendo. E como é que você vê essa janela? Então, CJ, foi uma boa janela do Cruzeiro, né? Uma janela pontual, trazendo jogadores específicos para o que queria o professor Leonardo Jardim. Também algumas oportunidades de mercado, como é o caso do Cauã, como é o caso do Rian também. Mas o destaque ficam para os dois gringos, né? Para o colombiano Sinisterra e também para o equatoriano Arroyo. Agora, para mim foi uma janela legal, honesta. Se eu tivesse que dar aqui uma nota, seria um 7, 7,5, CJ. Mas eu acho sim que demorou. Eu acho que o Cruzeiro deixou passar aí 13 jogos depois da Copa do Mundo para contratar. Né? Mas aí você viu o perfil, né? Jovens, Então. jovens, jogadores pontuais na necessidade do clube. Mas esse perfil já estava pontuado desde lá de trás. Sério? Sério. Não. Sério. Brian Rodrigues, o Martínez, o próprio Matheus Gonçalves. Quando começou a falar Quando desses começou pontas. a se falar, a gente já sabia, mais quando ou você menos. falei lá atrás, eu imaginei meio começo do ano. Não, lá atrás que eu falo é durante a Copa do Mundo de Clubes, né? E acho que eles poderiam ter ajudado se eles estivessem aqui mais cedo. Mas CJ, antes tarde do que nunca, Cruzeiro trouxe bons reforços e eu acho, pelo menos o que a gente conhece um pouco do trabalho do professor Leonardo Jardim, o Luiz Sinisterra é o jogador que, a priori, vai brigar por uma posição. Eu acho que o Arroyo ainda é muito jovem, a gente ainda... a gente viu muito ele jogando mais no Del Valle, um pouquinho, e também no Sub-20 da equipe do Equador. É um jogador que, para mim, pensa-se em titularidade dele, sim, mas não para agora, não para este primeiro momento. Mesmo porque tirar essa vaga do Christian vai ser quase que impossível. Mas no caso do Luiz Sinisterra,
ele e o Wanderson vão brigar por essa posição aí de meia esquerda no Cruzeiro. Talvez por estar muito bem, talvez não, certamente por estar muito bem no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Por ter sido eliminado da Sul-Americana, o calendário ficou um pouco mais confortável. Eu acho que a janela do Cruzeiro foi pensando no futuro, pouquíssimo pensando no presente. Acho que dos 4 que chegaram aí, o único que chega para pensar no presente é o Sinisterra. Por mais que eu acho que o Arroio vai ajudar também, vai ter minutos, vai jogar e tudo mais, mas eu acho que os outros foram muito mais oportunidade de mercado, pensando no futuro, alguém que o clube já tinha monitorado numa posição que ali na frente pode ser um pouco mais carente e que a oportunidade de trazer agora ou talvez não tivesse em janeiro. Foi muito mais pensando nisso do que pensando em outras coisas. O Rian, por exemplo, acho que pode ser que termine o ano sem jogar, não vai ser nenhum absurdo se acontecer. O Cauã, né? Cauã Moraes. O Cauã também, dificilmente, acho que pode ser que nem jogue também nessa temporada. Então, assim, acho que o Sinisterra foi a contratação que o Cruzeiro precisava, que o Cruzeiro olhou e falou assim, esse cara a gente tem que trazer. Um ponta esquerda, de capacidade de drible e tudo mais, esse cara a gente tem que trazer. Os outros eu acho que foram mais pensando no futuro do que pensando no presente e isso não tira a virtude da janela, não. Acho que foi uma boa janela do Cruzeiro. Até quem não entende de futebol sabia que era pro futuro essas contratações, CJ. Kenny, Cauã e Rian não tem mais de 15 anos. Não. Todo mundo já sabe. Você não precisa nem olhar, você não precisa entender de futebol. Você já sabe aí. Kenny, Cauã e Rian. E o Luiz vai jogar, né? O Luiz, você vê, né? Luizão. Já meteu o Luizão ali. Luizão, Sinisterra e tal. Agora os outros, CJ, não precisa É muito nem avaliar. jovem. Enzo e Lourenço demais. Mas um detalhe para a contratação do Kenny Arroyo, uma contratação extremamente ousada, CJ. Extremamente ousada, 7 milhões de euros, como disse o nosso Jorge Nicola, por 50% do passe, ou seja, um jogador avaliado aí em 14, 15 milhões de euros, e um jogador que chega no Cruzeiro por esse valor, CJ, em algum momento ele vai brigar. É verdade. Mas eu tô com o Gris. Eu acho que a gente tá falando aqui de janeiro pra frente. E ele tá? pode jogar do lado esquerdo, hein? Eu acho que o Gris Pode, falou isso aqui pode. ontem. Na seleção do Equador tem muitos vídeos dele pelo lado esquerdo e fazendo boas jogadas. Pela seleção do Equador, né, pelo menos esses jogos que a gente viu do Sub-20, ele jogou um pouco mais pelo lado esquerdo. No Del Valle e no Besiktas, um pouco mais pelo lado direito. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.